Pode dizer amém comigo nesta noite? Amém. Olhe para mim, por favor. O texto que eu li não é muito pregado. Apesar dos evangelhos sinóticos fazer menção da mesma história, eu quero ficar com a particularidade das palavras de Lucas. Mateus, no capítulo 14 e no verso 47, se não me falha a memória, vai simplesmente dizer: feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Olhe para mim. A Bíblia vai dizer agora que Mateus, no capítulo 26, no verso 51, ele vai narrar essa história também com um versículo dizendo: e esse é um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. João, no capítulo 18, também no versículo de número 10, João vai dar nome tanto a quem cortara, como de quem foi cortada a orelha. João está afirmando: então Simão, chamado Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Aí você me pergunte: por que o senhor vai ficar com a tradução de Lucas? Porque Lucas usa aqui duas palavras gregas tremendas, ao meu ver: deixai-os e basta. Você vai entender o que eu quero me dizer. Tem alguém que diga que este foi o último milagre realizado por Jesus? Eu já não penso assim. Na minha visão, este foi o penúltimo milagre realizado pelo mestre da Galileia. E qual foi o último milagre? A salvação do ladrão da cruz. É uma visão minha. Mas eu quero aqui lhe retratar alguns pontos interessantes. Olhe para mim, para que você entenda isso. A minha Bíblia vai dizer que Jesus estava chegando em Betfagé, e a Bíblia diz que andando ele, a intenção era entrar em Jerusalém. Mas diz a Bíblia que chegando ele ainda em Betfagé, ele simplesmente para, olhe para mim, e ele chama 4 dos seus discípulos. Eusébio de Cesareia vai dizer que a 2 ele disse: entrem na cidade, vocês vão ver um jumentinho amarrado a uma cerca, lance mão do jumento e traga para mim. Como Jesus conhece tudo aquilo que vai acontecer antes que aconteça, ele logo os orientou dizendo: se o dono do jumento aparecer, diga para ele, antes que ele diga alguma coisa, é mistério que devemos, porque o Senhor precisa dele. E a Bíblia diz que aos outros 2 ele disse: vão em uma determinada casa. Chegando lá, diga ao dono da casa que prepare o ambiente, porque eu estou chegando para a realização da última Páscoa ou da última Santa Ceia. E a Bíblia diz que assim eles o fizeram. O mais interessante é que a Bíblia diz que os 2 que foram lançados no jumento,
Assim que pegaram o coitado do bichinho, que iam saindo, o dono da casa apareceu. E a Bíblia diz que vendo eles, logo eles disseram em uma voz só: é mister que o levemos, porque o nosso Senhor precisa dele. E a Bíblia diz que o dono da casa sorriu e disse: muito bem. Escute uma coisa. A Bíblia agora vai narrar, e eu não quero aqui fazer menção disso, porque seria outra mensagem, mas eu preciso lhe trazer isso. A Bíblia vai dizer agora, ou vai narrar, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas escute, a minha Bíblia vai dizer, e a sua também, que foi um momento triunfal, pastor amado. Jesus montado em um jumentinho, parou a cidade naquele dia, e ele foi aclamado. As pessoas glorificavam a ele sobre a pessoa do Pai. Jogavam ramos de oliveira no meio do caminho. E a Bíblia diz que quando ele chegou em determinada casa que desce do jumento, os seus discípulos entram em determinada casa e eufóricos ainda sem entender que negócio foi aquele, eles comentavam: você viu o povo como recebeu em Jerusalém? Porém a Bíblia diz que quando Jesus entra dentro de casa, seriamente olhando eles para a face do mestre, eles começaram a ficar quietos. Quando todos ficaram em silêncio, assim como vocês estão, Jesus agora simplesmente se lança duas coisas. Ele diz em primeiro lugar: eis que é chegada a minha hora. Um olha para o outro sem entender, pastor amado, e ele continua dizendo: vocês serão dispersos, cada um para a sua própria casa. Todos vocês me deixarão só. E a Bíblia diz que Pedro se levantou, se aproximou sem entender e disse: Senhor, pode quem quiser ir para casa. Vou falar no meu linguajar. A corda pode roer do lado de qualquer um, mas eu não te deixarei. Porém diz o texto que Jesus me antecipou, dizendo de novo: Pedro, todos vocês serão dispersos para as vossas próprias casas. Eu ficarei, porém, só, mas não vos preocupei comigo, porque a partir deste momento o meu Pai estará comigo, Pedro. E a Bíblia diz que logo que disse-lhe isso, ele procurou um canto da casa e se entrou nele e foi orar, diz a Bíblia, em secreto com o seu Pai. Conversa de pé de orelha. Dentro do quarto, Jesus falou muita coisa com o seu Pai, mas o finalzinho do seu diálogo com o seu Pai, ele simplesmente diz três coisas: Pai, guarda-os em teu nome, aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós também o somos. A segunda coisa foi: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os santifique pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra, Pai, é a verdade que será pregada a partir de agora. A Bíblia diz que a última coisa que ele diz é: Pai, assim como tu me enviaste a este mundo, eu também os enviarei a este mundo, para que eles vá, deem fruto, e o vosso fruto permaneça em ti, ó Pai. E a Bíblia diz que após dizer isso, ele sai do quarto e diz o texto que ele senta, pastor, à mesa para a realização da última santa ceia. A Bíblia diz que ele parte o pão. A Bíblia diz que ele ora pelo cálice. Eu vou voltar para a tradução de Mateus.
Porque Mateus diz agora, no capítulo de número 26, que quando comiam, Jesus tomou o pão